celular, tira, coloca no. Abre a live no teu celular, compra quem tem que assistindo, tira só o volume. Senão vai dar eco. Eu vou acompanhar aqui. Exatamente o contrário. Não, eu sei, eu já pergunto pra você, né? Porque é o que eu espero. Boa tarde a todos que estão entrando na nossa live. Nós já vamos começar. Deixa eu verificar aqui a questão do som. Está tendo um pequeno delay, viu? Normal. Quem estiver aí poderia dar um retorno pra gente sobre a questão do som, se está dando para ouvir direitinho? Vamos começar, porque nós vamos deixar essa live salva e vamos colocar no Instagram, no canal que nós vamos abrir em breve, e no TikTok, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma decisão que determinou multa diária por descumprimento de visitas, né? Na referida decisão, o juiz fixou R$2.000 para o pai que deixe de visitar o filho. Ele entendeu que é direito da criança a convivência com o pai. Hoje nós vamos discutir sobre isso, vamos falar também sobre o papel da mãe, vamos falar sobre o que a sociedade precisa melhorar agora nesse ano de 2026 para que o direito de família fique mais justo. Vamos falar sobre todo o contexto da questão de alimentos e visitas, tá? Porque nós acreditamos que está atrelado. A questão da fixação da pensão, ela está atrelada à questão do direito de visita. Por quê? Não que a visita dependa da pensão, mas o quanto o genitor visita tem que ser levado em conta na hora de estipular o valor dos alimentos. Isso, agora nós vamos começar, vamos passar uma breve introdução sobre o direito de família, né? Especificamente sobre essas questões, visitas e alimentos. Boa tarde a todos que estão entrando aqui na nossa live, sejam todos bem-vindos. Vocês podem mandar as perguntas para a gente aqui, que nós vamos respondendo no decorrer, tá bom? Doutora Érica, você deseja começar? Boa tarde, eu sou a Érica Leone, doutora Daiane e eu trabalhamos juntas já há algum tempo, já há quase 2 anos. E a nossa atuação, ela se baseia no direito de família, atendimento de mulheres em condição de vulnerabilidade por decorrência de violência doméstica e familiar e também no direito criminal, né? E na área da família hoje, que foi o tema que nós trouxemos, nós vamos esclarecer algumas dúvidas muito recorrentes, né? Que avaliam inclusive a condição da mulher dentro da sociedade atual que nós vivemos. A gente vem de uma cultura de muita sobrecarga materna, né? De responsabilização da mulher, e muitas vezes negligenciando o papel do pai, né? E é muito
importante deixar claro que o direito de família, ele não cuida dos interesses da mãe e do pai. O direito de família, ele sempre vai cuidar ou tentar atender, né, o melhor interesse da criança. Eu vou fazer uma observação aqui que a gente não falou sobre isso, mas a todos os nossos ouvintes, é importante ressaltar que aqui nós vamos tratar da regra e não da exceção. Qual que é a regra hoje? A mãe que cuida sozinha do filho depois da separação, tá? Essa é a regra geral, mas há pai que cuida dos filhos, mas nós não vamos trazer isso agora, tá? E há ótimos genitores que cumprem com suas obrigações, temos clientes, né, que são os genitores também. Então aqui nós vamos falar sobre a regra no contexto geral e não da exceção, tá bom? Pode continuar. Aliás, temos clientes que são ótimos pais, que cumprem com as suas obrigações aqui no escritório. Nós não advogamos exclusivamente para genitoras, né? Mas o que acontece na maioria das vezes, né? A mulher, ela já sofre, né, doutora Daiane, uma sobrecarga dentro da relação conjugal, né? Eu até comentei com a doutora Daiane essa semana que eu assisti uma série do Prime Video, né, que chama-se É Tudo Culpa Dela. Fica a dica aí para todos que estão nos assistindo, porque a série fala exatamente disso, de como que a responsabilidade sobre a criança, ela sempre fica aos cuidados da mãe. E tem uma cena muito interessante, né, que o policial pergunta para o pai: qual que é a roupa que ele estava usando hoje, seu filho? O pai não sabe. Qual que é a sala que seu filho estuda? O pai não sabe. Qual que é o nome do professor do seu filho? O pai não sabe. Porque na maioria das vezes todas as rotinas relacionadas à criança, os cuidados da criança, passam a ser exclusivamente da mãe. E com a separação, isso não muda, né, doutora Daiane? Tem pais, se você perguntar qual que é o dia, mês e ano do aniversário do filho, não sabe. Não sabe quando o filho nasceu. É incrível. Nesse contexto também entra mães atípicas, né? Que se a mãe e o maior medo das mães atípicas hoje que cuidam dos filhos é de morrer. Por quê? Porque se ela falecer, ela sabe que o genitor não vai saber nem qual remédio que o filho toma, nem o horário. Então, assim, esse é o maior medo das mães hoje de falecer, porque se você deixar na mão de um pai que não sabe nem quando o seu próprio filho nasceu, certamente, né, a criança não será tão bem cuidada, né? A gente tem esse medo, é uma situação muito delicada e faz parte hoje da nossa realidade, né? Nós precisamos mudar isso culturalmente. Os genitores, eles precisam entender, gente, lembrando, tá? Estamos falando da regra geral, não das exceções. Os genitores, eles precisam aprender desde sempre que o filho, ele não é da mãe, o filho é do pai também. E tanto as obrigações elas devem ser divididas de igual para igual. E caso, eu não quero dividir a obrigação de igual para igual, então eu preciso indenizar aquela mãe para que equilibre um pouco a balança. Isso tem que ser levado em consideração na fixação de alimentos. Se eu não posso cumprir com a minha obrigação de 50%, e quando eu falo 50% da obrigação é 50%, não é 30%, não é 20%, não é 10%, se eu não posso cumprir com a minha obrigação de cuidado, em 50%, então eu preciso indenizar. Porque a mãe, além dela cuidar dos filhos, ela também precisa de cuidar de si e ela precisa trabalhar, porque sempre os alimentos são estipulados aquém das necessidades, bem a menos das necessidades. Então, como que aquela mãe que vai cuidar daquele filho em período integral, como que ela vai poder também sustentar 100%, 80%, 70% daquela criança? Né? Então, isso daí é algo que a gente precisa rever, precisamos mudar. Né? E a sociedade, ela precisa tem que mudar essa cultura. A cultura precisa ser revista. E muitas vezes o que a gente vê é que esse trabalho é invisível, né? Esse trabalho que é invisibilizado pela sociedade, ele não chega até o judiciário,
né? Porque o que acontece? A nós nos parece de vez em quando que as pessoas que estão ali para a aplicação da lei, elas entendem que, por exemplo, a criança se toma banho sozinha, que ela come sozinha, que ela não precisa de cuidados, que a comida se faz sozinha no fogão, que a casa é autolimpante, né? Então, o judiciário ele não tem essa visão de proporcionar um ambiente harmonioso para essa criança, com horários, com regramentos, né? Custa o tempo de alguém. E na maioria das vezes, esse tempo é o da mãe. Porque o que acontece em regra, tá, pessoal? Em regra, a gente não está falando de todos os casos que existem. Em regra, o que acontece? Quando há a separação, a guarda da criança, na maioria das vezes, permanece com a mãe. E o pai, ele vai viver a vida dele, né? Mas o encargo de ficar ali com a criança, dar banho, levar no médico, levar na escola, buscar, se perfaz através de alguém que está executando essas tarefas, né? Então, muitas vezes a gente vê uma sobrecarga materna e nós nos deparamos ainda com as seguintes decisões. A mãe deve contribuir em 50% dos alimentos, ela é nova, ela pode trabalhar. Óbvio que a mãe é nova e pode trabalhar, mas para ela trabalhar, alguém tem que ficar cuidando dessa criança até os 12 anos de idade. Porque vamos lembrar que o ECA proíbe que crianças menores de 12 anos fiquem sozinhas em casa. Que horário que essa mãe vai trabalhar? Né? Se ela não tem uma rede de apoio. Né? Muitas famílias contam com redes de apoio, né? Os avós, os tios, ou têm condições de pagar a escola em período integral. Agora, e a mãe, doutora Daiane, que não consegue adequar os horários às necessidades? Aí a sua mãe não trabalha, mas o que acaba acontecendo nesse cenário? Ela acaba tendo que trabalhar de bico 2, 3, 4, 5 empregos, vem pro negócio, faz isso, faz aquilo, se vira e não deixa faltar nada pro filho. Aí já em contrapartida, o genitor fica desempregado, ele entra na justiça e fala, olha, estou desempregado, não posso mais pagar pensão. O juiz vai lá e arbitra 30% do salário mínimo, como se aquela criança deixasse de comer naquele momento. Ou seja, você vê que é algo muito assim, é controverso, porque a mãe que não tem como trabalhar, porque tem que cuidar do filho, se vira e o sustenta e o alimenta e não deixa faltar nada, enquanto o pai, perdi meu emprego e agora, que pena, posso pagar só R$300, vai pagar R$300 de pensão. E para o judiciário, tá tudo certo, tá tudo ok. Agora, se a mãe deixar essa criança sem alimentação, mesmo que seja porque ela não tem o que dar, ela vai presa por maus tratos, ela vai parar atrás das grades. O Conselho Tutelar vai lá na casa dela, vai atrás dessa mãe, ela vai ter N constrangimentos, né? Enquanto isso, o pai, aquele pai que presta os alimentos, ficou desempregado, paga R$300 e tá tudo certo. Essa é a realidade que a gente tem hoje no judiciário. A importância dessa decisão, né, que a doutora Daiane mencionou, que fixa, né, multa diária por descumprimento de visitas, ela vem em um momento muito importante. Por quê? Porque não era incomum que nós nos deparássemos, né, com algumas decisões judiciais em que a mãe exigia que o pai cumprisse os direitos de visita, né, o dever da obrigação. Gente, não é um direito de visita, o direito é da criança de convivência com o pai, tá? Mas o pai tem o dever de convivência com o filho. Mas hoje no direito de família é visto como direito e não dever. Exato. Precisamos mudar esse cenário. Exato. E o que acontece muitas vezes, né? Nós nos deparávamos com decisões que diziam assim, né, doutora Daiane? Olha, eu não posso obrigar o próprio pai a conviver com o filho. Tudo bem, mas quando aquele pai deixa de visitar a criança, o que acontece com os gastos da mãe?
eles sobem. Porque um final de semana com uma criança envolve você ter alimentação para aquela criança, vestimenta para aquela criança a mais. Nós mães sabemos, né? Criança quando vai ao shopping, quer comer no McDonald's, quer tomar um sorvete. Então, assim, todas as vezes que o pai deixa de cumprir um direito de visitação, ou a mãe, tá, gente? Porque tem muitos pais que detêm a guarda dos filhos, tá? O que a gente está mostrando aqui hoje é o que acontece na maioria dos casos. Mas existem pais que detêm a guarda dos filhos ou que têm seus direitos garantidos e os cumprem, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando o pai deixa de visitar essas crianças ou de estar com essas crianças, a mãe ela é onerada de maneira financeira, emocional, né? E também ela não tem tempo para o próprio descanso e lazer, porque a gente sabe que mãe é mãe 24 horas por dia, né? E eu me lembro da fase terrível que meu filho começou a andar. Gente, eu quase fiquei louca, doutora Daiane. Toda hora eu tinha que estar ali atrás dele por conta dele. Eu lembro que eu não tinha, assim, um minuto de paz. E muitas vezes esse trabalho ali é invisibilizado. E é aquilo que acontece, né? Separa o pai e a mãe vai ficar com toda a sobrecarga, enquanto o pai vai jogar futebol, vai tomar cerveja, vai viver a vida normal, de vez em quando visita quando quer, quando não quer, não visita. Porque vai ascender na carreira. Vai ascender na carreira, enquanto isso a mãe não. Como que é o dia de uma mãe? Ela já tem que acordar cedo, porque tem que arrumar a criança, tem que levar na escola, precisa ter o dinheiro para levar a criança na escola, é a escola pública. O transporte não é gratuito, né? Então é um Uber, é uma van, é não sei o que. Então isso já é uma sobrecarga mental que ela recebe, né? Meu Deus, será que hoje eu vou ter o dinheiro do coletivo? Será que hoje eu vou ter o dinheiro da van para levar a criança na escola? Dito isso, tu chega na escola, se é pública, tem a alimentação ali, mas se é particular, tem que pagar alimentação. Uma alimentação por criança por dia hoje em uma escola particular fora a mensalidade, em média de 10 a 12 reais, um salgado, um refrigerante, um suco, né? Então já entra aí a segunda sobrecarga, vai comer, o que é que vai comer? E antes de levar tem todo um preparo, né? Tem a roupa que vai colocar, tem o uniforme. Se tem uniforme é porque alguém lavou esse uniforme antes, esse uniforme tem que estar limpo, tem que estar passado, né? Então tem que ter o creme dental para escovar o dente, tem que ter a escova de dente que tem que ser trocada a cada 3 meses. Isso você tem que levar no dentista também, né? Então assim, entenda, veja que tem todo um preparo, não é só vou acordar e tô levando para a escola. E tudo isso tem que estar dentro da agenda mental da mãe, né? Aí deu o horário de saída, busco a criança na escola. Aí tem que ter o almoço pronto. E aí vem a questão, como que vou trabalhar, com quem essa criança vai ficar, para que possa trabalhar para trazer aquela comida para casa. Aí tem material escolar, aniversário dos coleguinhas na escola, tem que levar presente. Tem o próprio aniversário da criança, que é algo que você tem que fazer um planejamento, dependendo do anual, você demora um ano para reservar o dinheiro para fazer uma festinha. Então assim, é roupa que não serve mais, porque a criança cresce da noite pro dia. Não está indo bem para a escola, precisa de um reforço. Tem a tarefa de casa que você tem que fazer com o filho. Adoeceu, remédio. Isso a gente está falando de criança típica, aquela criança comum que você tem dentro de casa, que não tem nenhuma necessidade extra, né? Então, são sobrecargas mentais que a mãe recebe, a casa tem que estar limpa, a comida tem que estar pronta, guarda a comida, lava a louça, passa a roupa. Meu Deus, são inúmeras tarefas que elas não são levadas em consideração na hora da fixação de alimentos. É muito engraçado, eu sou casada, né? E algumas vezes o meu filho apresentou algum sintoma dentro da escola, né? Eu estava com febre, eu não estava bem, né? Por questão cultural, adivinha para quem que a escola liga? Liga para mim. A escola nunca ligou lá pro meu marido, que também está no trabalho, e falou assim, olha, ele está passando mal, Maurinho está passando mal. Não, liga para a mãe, né?
E aí, assim, eu tenho um pouco mais de flexibilidade de horários, mas imagina uma mãe que é CLT, que trabalha para alguma empresa. Inclusive é um dado muito interessante, viu, doutora Daiane? 57% das mulheres perdem o emprego depois que voltam da licença maternidade, né? Eu faço parte dessa realidade, né? Quando meu filho nasceu, eu voltei da licença maternidade e perdi o emprego numa empresa que eu trabalhava há mais de 10 anos, né? Então, muitas vezes, a gente tem que tratar as situações não como uma situação feminista, não é feminista, é apenas uma realidade que a gente vive. Que nós vamos demorar ainda alguns anos para reconstruir, né, uma sociedade um pouco mais justa. E esse passo foi muito importante porque a expressão "eu não posso obrigar o pai a conviver com o filho" era algo que assim cortava o nosso coração, né, doutora Daiane? Porque quem perde neste convívio é a criança, né? Que vai conviver menos com o pai, que vai, às vezes, causar um distanciamento, né? E a gente sabe que algumas crianças crescem até com encaram, né, o abandono paterno como uma rejeição, né? E ser rejeitada é muito difícil, né? Essa decisão, ela entendeu que é direito do filho ter o convívio com o pai. Eu tenho um posicionamento diferente, né? Eu acho que, na verdade, ela é uma multa, deveria ser aplicada como uma indenização àquela mãe que vai perder mais um final de semana, que não vai poder descansar, que vai ter mais sobrecarga mental. Muito se vê sobre o melhor interesse do incapaz, mas ninguém vê a mãe. Ninguém vê a mãe. A mãe, ela é invisível, né, perante o judiciário. Olha, a gente tem caso que a mãe está gritando, pelo amor de Deus, está na justiça, que ela quer que o pai cumpra o regime de visita e ele não cumpre. Não, e ainda além de não cumprir, ele vai lá no judiciário e fala que é a mãe que está impedindo ele de ver a criança, né? E aí vem o judiciário e volta, tá? Olha, mas tem que fixar a visita de 15 em 15 dias, mas a visita já está fixada. Ele não vai porque ele não quer, né? Então, assim, e ainda se coloca nessa situação de, olha, eu não estou convivendo com meus filhos. E para isso, existe uma mãe ali sobrecarregada, existe uma pessoa sobrecarregada, né? E muitas vezes, quando há o inconformismo da minha parte, né, ante as decisões que a gente se coloca, porque há o inconformismo do advogado, né? A doutora Daiane diz assim para mim: olha, você está na profissão errada, você precisa se candidatar a deputada federal e mudar a lei, porque o juiz está seguindo a lei, né? Então, esse é um passo muito importante, que vem aqui no meu entender, né, tentar priorizar algo muito importante para as mulheres, que é a saúde mental, o descanso, né? Para quem não sabe, gente, o burnout, ele já é a terceira causa de afastamento pelo INSS, né? Das pessoas que estão afastadas, né, pelo INSS. Só um segundo. O James aqui comentou que o pai que faz isso deveria ser punido, que é um machismo sistêmico, infelizmente. Realmente, é isso que a gente está tentando trazer. Esse ano, né, este ano de 2026, é um ano político, né? Teremos votação para presidente, deputado, senadoria, etc. Precisamos votar e colocar no poder pessoas que estejam engajadas nessa pauta. Por quê? Porque dessa forma, criando leis punitivas, porque eu acho que sim, genitor que faz isso tem que ser punido, aí sim o cenário pode mudar, porque a hora que dói no bolso, o cenário muda. Doutora Érica, explica pra gente então o que é o burnout? Porque burnout é o esgotamento, né? É o esgotamento mental, né? Não são
difíceis de achar aí na internet, né? Algumas imagens de pessoas trabalhando, né? Que de repente desmaiam, chegam a um limite de cansaço físico e mental, que o corpo parece que desliga, né? E aí a pessoa, às vezes, algumas pessoas o corpo desliga, outras pessoas começam a ter problemas com ansiedade, depressão. Por quê? Porque você está sobrecarregado, né? Então é muito importante a gente deixar claro que a maioria das pessoas que se ausentam de suas tarefas habituais, tanto no trabalho quanto em vida social, são mulheres. Porque além delas trabalharem fora, elas ainda, por dia, tá? As mulheres desempenham de 2h30 a 3 horas a mais de trabalhos domésticos em casa, né? No cuidado com a família. E essa também é uma forma de abuso, né? Porque sobrecarregar uma pessoa para que ela não tenha tempo de se desenvolver, na minha opinião, é uma forma de abuso emocional, estrutural, financeiro e patrimonial. Porque a realidade que nós vemos, por exemplo, nas entrevistas de emprego, né? Eu nunca vi um homem ser questionado: você tem filho, com quem que seu filho está agora, nesse momento? Vai uma mulher fazer uma entrevista de emprego? Já me aconteceu. Eu trabalhei no Ministério Público, não do estado de São Paulo, mas de outro estado aí. E quando foi o meu processo seletivo, tal, para o cargo, era um cargo muito importante, era um cargo de assessor, né, de promotor de justiça. O promotor de justiça me questionou: você tem filhos? Com quem vai ficar para você trabalhar? Dentro do Ministério Público. Então, é algo que está muito enraizado na sociedade, esse dever da mãe, né, de cumprir com as obrigações com os filhos. Enquanto para o pai está tudo bem, ninguém quer saber se é pai, quantos filhos tem, se está pagando a pensão em dia, né? Não, o pai ele é sempre muito acolhido pela sociedade num contexto, em geral, ele é muito bem acolhido pelo judiciário, né? Porque quem que julga o genitor hoje? Quem julga o genitor hoje é outro homem, né? Geralmente temos magistrados que ganham mais de 100 mil e que acha que R$800 de farmácia para uma criança atípica ou com alguma necessidade especial é um valor talvez superfaturado, é um valor muito alto, né? E assim, tudo que a gente está relatando aqui, são casos reais, né? São que a gente enfrenta hoje no judiciário, a gente briga, a gente vai para o Tribunal Superior, nós vamos indo, até que chega num lugar em que lá em cima, não, alguns desembargadores falam: opa, não é bem por aí, né? Já tivemos sim desembargadoras que colocaram um genitor ali no devido lugar dele, né? Já passou vergonha no genitor. Tem um caso nosso assim, que é muito emblemático, que a gente gosta bastante de comentar, que foi 2025, né? O processo começou em 2024. Um genitor, né, muito pomposo, muito elegante, né? Ostenta bastante nas redes sociais. Pai de três crianças, sendo uma atípica, ele resolveu, não ajudava em nada, pagava R$300 de pensão para os 3 filhos. Os 3 filhos, não é para cada um. E ele resolveu, assim, ter uma brilhante ideia de processar a mãe, né? Só que no direito de família há a possibilidade de eu processo ele e ele me processa de volta no mesmo processo, né? Há a possibilidade de colocar pedido contraposto no mesmo processo. Então ele processou a mãe porque ele, né, coitado, gostaria de exercer o seu papel de pai, que queria visitar os filhos e que gostaria de pagar, já que agora ele está com a vida muito boa, R$980 de alimentos, de pensão. E nisso com patrimônio comprovado de mais de R$1 milhão, tá? Porque ele pagava 300, ele queria pagar 980, porque ele sabia que se a mãe entrasse primeiro,
Antes dele, certamente os alimentos iriam para 5.000, né? Então ele teve a brilhante ideia de processar a mãe primeiro. E aí nisso nós fomos contratadas, né, para atuar nesse caso, e nós fizemos a contestação. Na contestação nós falamos: olha, senhor fulano, fique à vontade para visitar seus filhos, né? E quanto aos alimentos, a gente consegue comprovar que você pode pagar bem mais. Comprovamos que ele poderia pagar bem mais, os alimentos subiram, só que ele falou: não vou pagar. Muito embora pudesse, ele falou: não vou pagar. E aí, a partir do momento que o juiz, esse processo é um processo, vale ressaltar que ainda está no começo, não finalizou ainda. E a partir do momento que o juiz dá a determinação judicial, a pessoa tem a obrigação de começar a pagar no dia seguinte, tá? E ele resolveu não pagar. E foram se passando os meses e a gente já pediu prontamente a prisão civil, né, pelo descumprimento do pagamento dos alimentos. E foram passando os meses e foi acumulando aquele valor. E nisso, né, esse senhor muito garboso tomou posse de um cargo público, né? Aí nós pedimos o desconto em folha para facilitar. Além daquele emprego que ele já tinha, né, que é autônomo, que ele ganhava bem, ostentava nas redes sociais, ele ainda tinha mais esse segundo salário, né, um cargo público, né, cargo de confiança numa prefeitura aí. E o que aconteceu? Continuou sem pagar. E como ele tinha um cargo muito alto na prefeitura, ele não deixava que ocorressem os descontos em folha, né? Aí nós, olha... Os AR sempre voltavam frustrados, nunca conseguiam nós mandamos lá pessoalmente. Nunca consegui intimar a prefeitura. A prefeitura, mas eles não cumpriam. Não cumpriam, é verdade. Aí falei: olha, senhor fulano, quem está, porque o servidor público, não ele, mas o funcionário da RH, ele tem o dever de cumprir a lei. Senão, entra crime, entra responsabilidade civil, entra um monte de situações aí. Depois, o que aconteceu? Um belo dia, era feriado de 1º de maio, era dia do trabalhador, né? Foi um feriado bem grandão. Eu sei que saiu a mandado de prisão dele. Ele estava ostentando em algum lugar. Na Grishow. Estava na prisão, devendo mais de 20 mil de pensão. E ele estava na Grishow. Ele estava vazado para Minas Gerais, né? Mas assim, a todo tempo ele continuava ostentando nas redes sociais. Então ele fez a gentileza para nós de postar foto de uma mesa de sinuca em algum lugar, que ele estaria em algum lugar na mesa de sinuca. A gente já sabia a cidade, a gente já sabia tudo. E aí nós conseguimos a informação do local exato de onde ele estava, né? E aí a polícia o prendeu num bar, né? Até engraçado, tinha o bar do ratão, né? Não, o engraçado desse caso, né? O bar do ratão. É porque ele fez o pagamento da pensão dentro da viatura. Ou seja, ele tinha o dinheiro, ele não pagava porque ele não queria, né? E ao contrário desse pai, nós também temos genitores aqui que lutam para estar com os filhos, tá? São pessoas que já fazem questão do direito de estar com os filhos, de participar da vida dos filhos. Alguns até assim entram numa situação financeira complicada, né, Daiane, para conseguir manter os filhos numa boa escola, num bom convênio médico, com boa estrutura familiar, mas infelizmente assim, é impressionante como que esses genitores que cumprem com o seu papel acabam chocando a minha doutora Daiane, né? Porque quando chega aqui e olha, eu quero ficar com meu filho, tô nessa situação porque pra gente assim é muito fora da curva, né? É um ou outro genitor ali que realmente tem a responsabilidade em relação à prole, né, ao filho. E muito importante ressaltar hoje, né, que os direitos da mulher, né, todas as vezes que alguém me fala assim,
mas você é feminista, que direito que homem tem que mulher ainda não conquistou? Esse, o de descansar, o de dormir, o de se cuidar, né? Todas as vezes que por exemplo, né, a gente quer fazer alguma coisa, tem que ser no horário de escola que o filho está, cuidar de uma unha, de um cabelo, né, até situações profissionais, né? A gente tem que exercer nossa profissão de acordo com o horário que a escola tá com a criança, né? Às vezes a gente até brinca, nossa, se ficar doente, como que eu faço hoje? Porque eu vou ter que buscar, e como que eu vou levar? E nos períodos de férias, a mãe deixa de trabalhar? Não. A mãe não deixa de trabalhar, entendeu? E aí não tem com quem deixar o filho, e é onde muitas das vezes as mães elas acabam entrando na clandestinidade do trabalho, né? Ela começa a ter que trabalhar no informal, na informalidade, porque de maneira autônoma, porque os horários não condizem. Tá de férias, a criança tá em casa, você tem que ficar com a criança, tem que cuidar da criança, cumprir todas aquelas obrigações de mãe, né? E aí, num emprego formal, você não poderia fazer isso, porque certamente você perderia o emprego, porque o patrão, né, a sociedade, né, capitalista não quer saber se essa mãe tem com quem deixar o filho ou não. Então, assim, por vezes, nem contratam mulheres por essa questão. Ainda trazendo aqui alguns casos que a gente tem, hoje acontece muito também assim, o homem e a mãe foram casados por mais de 20 anos e um belo dia ele decide que ele não quer mais, né? Seja porque é uma amante mais nova, seja porque quer viver a solitude. Palavras de um homem aqui pra gente no escritório. E deixa a mulher simplesmente assim, sem nada, só com dívida, né? Casa financiada, condomínio a pagar, empréstimos a perder de vista no nome, execução de IPTU na justiça. Simplesmente vai embora, desligou a tomada, desligou o interruptor, não ama mais, acabou. Vai começar uma nova vida sem nenhuma responsabilidade, não importa que tenha filhos, né? E assim, são situações que a gente vive aqui no escritório que a gente sente uma necessidade de mudança, né? A gente gostaria muito que houvessem mais indenizações, seja para a mulher que foi deixada numa situação ruim financeira, seja para o pai que abandona aquele filho e deixa a mãe sobrecarregada, porque o filho é sempre um sonho do homem, né? Enquanto ele está com a mãe, depois torna-se para ele um pesadelo. Eu tenho muito medo de uma situação em particular que eu vejo muitas vezes aqui na internet, doutora Daiane, que é aquela situação de querer devolver a mulher para dentro de casa, né? Eu quero ser esposa troféu, eu quero me dedicar a fazer bolo 3 horas da tarde, gente, eu adoraria. Só que sabe o que acontece? Eu vejo a realidade aqui como que ela é todos os dias. Sabe o que acontece quando às vezes um casamento de 40 anos acaba, tá? E você vê que a mulher desempenhava a jornada tripla de trabalho, tá? Ela limpava a casa, cuidava dos filhos, trabalhava junto com o marido para eles construírem um patrimônio, chegava em casa, ainda fazia janta, passava roupa, lavava roupa. A gente já ouviu: eu não quero dividir com ela porque ela nunca trabalhou para construir o que nós construímos juntos. E isso eu tô falando de uma mulher que saía de casa para trabalhar, tá? Agora, esse trabalho que é desempenhado dentro de casa, somente dentro de casa, que é um trabalho muito importante, gente, uma casa não se sustenta, tá? Sem os afazeres domésticos, né? Eu vejo como uma fala muito perigosa essa ilusão de querer devolver a mulher para dentro de casa para um marido provedor. Também vale ressaltar, né, doutora Daiane, que os casos de violência doméstica, 75% das mulheres não denunciam
a violência doméstica na primeira agressão, porque elas são dependentes financeiras do marido. Então, é uma cadeia de situações que levam a mulher a uma situação de prejudicialidade, né? Depois a mulher tem que provar, olha, mas ele comprou isso enquanto ele estava comigo, aquilo outro enquanto estava comigo, olha, e agora o que eu vou fazer? Abrem empresas, não colocam a mulher na sociedade. E ela acaba na separação se tornando a sócia do sócio e tem que provar, e aí ele não repassa lucro, não passa informações verdadeiras, aí é outra briga que a gente tem que ter, e já entra no direito empresarial. Exato, e vale ressaltar, né, que o advogado ele se empenha, mas a decisão ela tem que vir da justiça, né? E falha muito, demora, né? Mesmo quando há uma situação que seja positiva, né, ela é muito demorada, né? Porque existem vários percalços do caminho que você tem que percorrer, né? Então é muito importante, meninas, pelo amor de Deus, estudem, trabalhem. Essa tinha uma influenciadora muito famosa, a Gabriela Jacinto. Essa mesmo, que ela ficava com essa historinha de esposa troféu, que olha, estou acordando 10 horas da manhã, estou indo para a academia da minha casa. E tudo isso também, vale ressaltar, é que ela tinha que ostentar esse padrão de vida porque o marido dela vende curso online. Então, se ela é a esposa troféu, tem uma Lamborghini na minha garagem, você tem que comprar o curso. Marido não, namorado. Eles namorado, certo, namorado. E o que aconteceu? Essa menina engravidou, né? Ela era conhecidíssima por ser esposa troféu e super indicar esse padrão de vida de ser esposa troféu. Um belo dia ela engravidou. Assim que ela engravidou, o que aconteceu? A família fez ela, a família do cara. Aliás, gente, eu já nem ficava com esse cara, né? Porque um pai que é a mãe, o pai entra dentro da casa dele para mandar na casa dele, na casa da família. Gente, corram. É o pior problema que existe. É o homem ou a mulher que deixa que os pais interfiram dentro da relação, tá? Os pais dele, tá? Fizeram a Gabriela Jacinto ir no cartório com ele, fazer um acordo de união estável, com separação total de bens. Mas vale ressaltar que eles só tiveram toda essa liberdade porque ele deu, né? Exato. Porque se ele fosse homem mesmo de verdade, ele falou, aqui não, que vocês não estão dando em nada. Só um segundo, aí o senhor está dando boa tarde. Senhor, boa tarde. Muito obrigada por estar acompanhando a gente. Você é maravilhosa. A Paula também está aqui, olha lá, que sempre veste a gente, né, Paula? Assim como o Paris Brechó e o Mania de Brechó. Sempre importante saber que a gente tá sempre com uma dessas 3 marcas de roupa. Se alguém gostar, se alguém quiser acompanhar as lojas aí no Instagram. E aí fizeram esse contrato de união estável com separação total de bens. O que é a separação total de bens? Olha, tudo que é meu, né? E tudo que é seu, e ela não tinha nada. Ah, mas por que ela não saiu dessa situação? Por que será? Porque ela é dependente financeira dele, né? Como ela sempre foi a tal esposa troféu, ela passou esse constrangimento online, todo mundo sabendo, vendo a situação dela. E aí ela se pronunciou, né? Ela falou assim, olha gente, o que eu falo pra vocês aqui sobre a esposa troféu é o meu trabalho. Eu ganho dinheiro com isso falando pra vocês ser esposa troféu, é só um personagem, né? Aí acho que ela colocou os 2 pés no chão, né? E hoje ela mudou um pouco o posicionamento dela, mas antes o posicionamento dela no sentido de que olha como é bom ser esposa troféu era fortíssimo. E isso influenciava pessoas, porque hoje a gente tem a tecnologia influenciando muito para o bem e para o mal, né? O que a gente vai dosar disso vai ser de cada um. Temos que filtrar, porque nem tudo que está online, nem tudo que estão nos indicando, a gente tem que acreditar. E também não tem nada de errado, gente. A gente falar assim, não, olha, eu quero ficar em casa, cuidando da casa da minha família. Também não tem nada de errado, tá? Com essa situação. O difícil, é ela se manter no momento de uma separação,
né? Infelizmente, essa é a realidade que bate a nossa porta aqui todos os dias, né? E às vezes, muitas vezes, lá no direito de família principalmente, essas situações mal resolvidas entre casal, elas afetam a criança também, né? Então, a gente tem que sempre pensar no nosso futuro, né? Eu costumo brincar, né? Eu tive filho tarde, eu tive filho com 34 anos já, né? Hoje eu tenho 41, estou prestes a fazer 42 e é muito difícil a gente se imaginar numa situação de total desprovimento, né? Total desprovimento que eu falo, muitas vezes, antigamente, as mulheres aguentavam todos os tipos de humilhação, todos os tipos de situações, de agressões, para manter aquele casamento, porque para onde ela ia? E também porque era vergonhoso se separar. Era muito... A sociedade julgava a mulher separada. Olha, mulher separada. Gente, eu sempre falo, sabe? A minha avó Iraci, ela foi um exemplo. Porque eu acho que a minha avó Iraci, ela se divorciou em 1989. Você imagina o que é uma mulher? Eu nasci, gente, em 1984, tá? E assim, ó, a minha avó, ela veio de um resquício de ditadura, né? De uma educação muito conservadora, doutora Daiane, assim. Então, olha só, a minha avó, eu nunca escondo a admiração pela minha avó Iraci por esse motivo, sabe? Porque ela teve coragem de se separar em 1989. Gente, nessa época eu era pequena, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, né? Quando eles queriam ofender uma mulher, eles chamavam ela de divorciada. Olha, você não serviu nem para segurar seu marido, manter seu casamento. Então, assim, ó, a admiração pela minha avó, ela é assim, enorme, né? Porque a gente cresce, né? E a gente entende as nossas mães, sabe? A gente passa a ser mais acolhedora com as nossas mães. A minha vida é muito difícil com um filho, né? Imagina como foram as minhas avós, que a minha avó tinha 6 filhos homens, tá? Não existia máquina de lavar. Não existia máquina de lavar, tá? Ela teve 6 filhos homens, e a minha outra avó materna, que é a mãe da minha mãe, além de ter 5 filhos, uma era especial. Ó, o Diego está falando aqui que aconteceu com ele, tá? Que a mãe dele era taxada de vagabunda pela própria avó. Mas era a avó paterna ou a avó materna? Porque também tem essa questão da avó materna julgar a própria filha. A mãe do James era uma mulher maravilhosa, Dona Vera. O James é meu amigo de adolescência, né? Nós fizemos o colegial junto. E a Dona Vera era maravilhosa. Eu passava tardes e tardes na casa do James com ela, compartilhando aí da família do James. E realmente também, a Dona Vera também tinha tido um primeiro casamento e ela me relatava muito isso, que a decisão de se separar trouxe para ela, inclusive, um conflito e um afastamento familiar, né? Porque se separar, gente, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que a mulher só teve direito ao divórcio em 1975, preciso olhar a data, mas eu acho que foi 1975. Antes a gente não podia nem ter cartão de crédito, né? Não podia nada. Para trabalhar você precisava de autorização do marido, a gente não podia votar, a gente não podia dirigir, né? Então são até 2009, gente, eu fico impressionada com isso que eu vou dizer aqui, e isso é uma vergonha, isso não é um fato para a gente se orgulhar. Até 2009 ainda existia no Código Penal a expressão mulher honesta. Ou seja, só podia ser vítima de um abuso sexual a mulher honesta. E o que é ser honesto? Quem é que vai julgar ser honesto ou não? Porque o homem. Se colocar hoje
declara mulher honesta para alguma lei e cair na justiça brasileira, pelo menos em primeira instância, alguns juízes aí vão fazer a festa. A gente tem também a Lei Mariana Ferrer, né, que ela foi revitimizada pelo judiciário. Esses dias eu usei essa palavra, gente, eu quase fui presa num júri, viu? Então, assim, ó, é muito complicado. E nós não podemos expor, né? Não, assim, ó, é muito complicado as situações que as mulheres vivenciam, né? A nossa sociedade, ela é tão estruturada dentro de um patriarcado estrutural que o que aconteceu o que acontece, né? A gente tem que ter um protocolo de gênero dentro dos fóruns para advogados. Então, preste bem atenção, nenhuma pessoa que é instruída, conhecedora da lei, está livre de sofrer constrangimentos em qualquer lugar que nós estejamos, né? Então, assim, até dentro do judiciário há um protocolo para atender advogadas, tá? Eu ainda recomendo hoje, assim, que quem puder estar assistindo, a série É Tudo Culpa Dela, tá? Além de ter ali porque o enredo principal é uma série ali que aborda ali uma situação criminal, né? Mas avalia a situação das mulheres daquela série, né? Então é muito complicado a gente às vezes passar por situações assim, ó. Será que essa roupa está adequada para eu atender um cliente homem hoje? Eu já passei por essa situação, tá? Eu falo assim, olha, hoje eu vou atender um cliente homem, deixa eu ver aqui a roupa que eu estou vestindo. E não é, gente, uma constatação, tá? Muitas vezes, assim, ó, o cliente acha que porque a gente está aqui trabalhando que a gente está disponível, né? Então, é muito engraçado como que essa imagem da mulher que sai para fora de casa para trabalhar, ela é ligada ainda pela sociedade a uma mulher que está disponível, né? Que ela não tem companheiro, ela não é casada. Então, assim, a sociedade ela ainda é muito imatura, né? Com a mulher livre, né? O que eu falo sempre é que a mulher livre, ela incomoda. Muitas vezes também a gente vê, né, doutora Daiane, que mesmo após a separação, o homem, ele quer controlar a vida amorosa da mulher. Sim, através da violência patrimonial, do impedimento de convivência com os filhos e mães também, tá? O pessoal também tem muitas mães que também ali tentam impedir a convivência porque o homem contraiu um novo matrimônio, né? Não se trata da separação em si, né, doutora Daiane? As pessoas podem se separar, casamentos não dão certo, né? O que a gente quer dizer é que direito não se discute, né? O que você construiu dentro de um matrimônio tem que ser dividido, os filhos têm que ser preservados e principalmente a saúde financeira, emocional dessa criança que ficou dessa relação, né? Porque essa criança não vai deixar de existir. E assim, não é nada muito absurdo, porque o que é? Patrimônio, 50% para cada um. Não é nada, só que ninguém abre mão de nada. Visita, obrigação de cuidado, 50%, né? Então, assim, colocar a balança ali, certinho, sem pesar mais para um lado, sem pesar mais para o outro. Isso vai contribuir para o melhor crescimento e desenvolvimento daquele infante que está envolvido na história. E eu recebo muita esse tipo de pergunta, olha, doutora, né, geralmente de genitor, tá? Lembrando, gente, a gente está falando aqui da regra, não da exceção. Olha, doutora, ela pode colocar outro homem dentro de casa? Não, porque eu não quero, porque se fizer alguma coisa com meu filho, eu vou matar. Então, assim, quer controlar a vida amorosa da mãe, ele quer viver a vida dele assim, ó, nos Deus nos acuda, aí uma mulher por dia, ou então já se casa logo. E quando ele se confronta com a possibilidade daquela mãe reconstruir a vida dela, ele já, opa, pera lá. E o meu filho nessa história? Aí ele se lembra que não tem filho. Muitas vezes também já aconteceu aqui
da mãe contrair novo matrimônio e o cara querer parar de pagar a pensão, né? Porque ele acha, né, que ela contraiu um novo matrimônio, então que o marido dela é que tem que arcar. Exato. Gente, não sustenta nada. Assim, olha, 350 reais de pensão não sustenta. Então essa decisão, ela vem muito de encontro, eu acho, com o amadurecimento da sociedade em relação à condição da mulher, né? É muito fácil dizer, mas você também pode trabalhar. Gente, é diferente. Assim, a gente ainda vai precisar de muita educação que vem das nossas estruturas, né? Que vai desde fraldário também em banheiro masculino, como a escola, por exemplo. Apesar de que, assim, eu não sei se eu confio. Não confio assim, de ter uma criança num banheiro masculino, gente, não é por nada não, mas a maioria dos casos de estupro de vulnerável são cometidos por homens. Então, não porque o pai da criança vai... Não é isso. Mas é que você não dá para confiar em todo homem que esteja ali dentro. Eu já vi casos, inclusive, de homem que entra no banheiro feminino e se esconde lá dentro, que coloca câmera no banheiro feminino. Isso você não vê acontecendo o contrário. Acontece? Talvez seja mais, mas são exceções, né? São exceções. Eu sempre tomei muito cuidado com essas questões, né? Como eu disse, eu trabalhava numa empresa e eu tinha muito medo. Eu frequentava um banheiro de deficiente, assim, né? Na maioria das vezes, que era um banheiro isolado, né? Porque eu tinha muito medo, como eu tinha um cargo de liderança, de alguém colocar o telefone por baixo e me filmar enquanto eu estava ali dentro do banheiro. É possível. Né? Então, assim, a gente nunca sabe até onde o outro vai, né? Sobre abusos, né? 87% dos abusos contra crianças e adolescentes são praticados por pessoas próximas da família, né? Mulheres, né? 87% dos crimes de stalking, eles são praticados contra mulheres, né? É aquele galanteio que você tem que aceitar, né? Essa semana eu até me surpreendi, parece que a Paola Oliveira recebeu um caminhão de rosas, Gente, ela tá lá na casa dela, presta atenção. Gente, isso é algo gravíssimo. Como que a casa da gente é a nossa intimidade, né? Como que a pessoa... Esses Valverde que teve um estado. Sim, também. Como que a pessoa se sente à vontade de mandar 20 mil flores para uma mulher, né? Que ela nunca viu esse admirador secreto dela. A Sheila Carvalho, uma vez, que era mais antiga, né, dançarina do El Chan, recebeu um carro de grande porte na casa dela, importado, e ela disse, olha, eu não posso aceitar, né? Então, como que uma pessoa se sente à vontade para abordar uma mulher dessa forma, né? É o que eu sempre digo para a doutora Daiane, parece que a gente está sempre disponível, né? E eu ouvi uma frase de alguém, uma vez, eu não vou me lembrar quem, mas ele disse assim, pra mim, a pessoa chegou pra mim, um homem dizendo, tá? A pessoa chegou pra mim e falou assim, mas a fulana tá sozinha na balada. Então ela é solteira, eu posso chegar nela. E aí disse que ele respondeu, não, a fulana não tá sozinha. Ela tem pai, ela tem mãe, ela tem uma família, ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, né? Então assim, ainda que não fosse, ela é uma pessoa. É uma pessoa, exato. Tem o seu direito de privacidade. Gente, eu só quero tocar num assunto muito importante, que pra mim foi muito importante, de todas as vezes que a gente minimizar o problema que é vivido pelas mulheres, principalmente dentro do direito de família, dentro das varas de violência doméstica e dentro do direito criminal, tá? Óbvio que sempre existe alguma pessoa mal intencionada, né? Que se aproveita da lei. Isso, gente, sempre vai existir. O fora da curva sempre vai existir. Mas, em regra, tá? Nós, mulheres, não estamos protegidas nem dentro do Big Brother Brasil, que eu não assisto, né? Mas assim, o Big Brother Brasil, ou esses programas de reality show, eu acho que eles têm
uma particularidade muito grande, que eu acho que há um momento em que as pessoas esquecem que tem câmera ali dentro e passam a agir naturalmente, porque eu acho que elas se adaptam tanto àquele ambiente que elas esquecem que elas estão sendo filmadas. E eu acho que já é a segunda vez que uma mulher sofre violência dentro desses programas, né? Uma parece que sofreu agressão sexual e a outra, tá, gente, ela não foi assediada. O crime é o crime de importunação sexual ou estupro quando há violência ou grave ameaça envolvida, né? Então, assim, gente, beijar uma mulher à força é crime, é importunação sexual, pode se enquadrar em crime de estupro. Não, gente. Mulher hoje está muito bem decidida, muito bem colocada, muito bem qualificada. Se uma mulher tiver, vamos lá, afim de você, ela vai demonstrar para você que ela está afim de você, né? Ela vai falar para você que ela quer ficar com você. Mas é muito complicado lidar com a sistemática de ainda, durante muito tempo, né, doutora Daiane, a gente recebia mulheres aqui dentro do escritório que diziam que foram revitimizadas dentro da delegacia da mulher. Acontece muito. O James está comentando aqui que ele já foi mal visto por andar com a filha dela, quando bebê, no Slim, no mercado. Perguntaram pra ele, cadê a mãe? Sim, aquele negocinho que você coloca assim, tipo canguru. James, é impressionante que a maioria das vezes que a gente às vezes que sai do escritório, doutora Daiane e eu, né? E se a gente encontra algum conhecido na rua, é impressionante, as pessoas dizem assim pra mim: olha, com quem que você deixou o Maurinho? Ou seja, assim, não existe a possibilidade do meu filho ter um pai, estar em casa com o pai, né? Então, assim, nunca perguntam para um pai. Eu duvido que... Vou perguntar para o Mauro isso, se alguma vez ele estava ali em algum barzinho, em algum local, e disseram para ele: olha, com quem que você deixou o Maurinho? É óbvio que foi comigo, né? Porque para a sociedade, esse tipo de pai, esse pai atuante, esse pai que cumpre o seu papel, esse pai consciente, gente, é um adulto consciente. A gente tem que parar de infantilizar pessoas. Gente, a gente não tem que educar adulto. Ninguém precisa educar adulto, tá? Ninguém precisa nem vigiar adulto. Adulto sabe exatamente o que está fazendo, né? Então, assim, esses pais que cumprem com o seu papel, eles são exceção, e as próprias pessoas ainda não estão acostumadas com isso, né? Sabe aquele negócio enraizado? As pessoas não estão acostumadas com o pai que é pai. É muito difícil. Entra agora, gente, dentro de uma emergência de hospital infantil. Vê quem que tá lá com os filhos. Sabe o pai que tá com o filho? Esse pai, provavelmente ele vai ser questionado: olha, onde essa mulher estava, ela não está aqui para acompanhar a criança, cadê a mãe? Né? Então, assim, muitas vezes nós mulheres, até por uma forma controladora também, ou como a Daiane costuma dizer, a síndrome da salvadora, né? Eu tenho um nome para isso, eu chamo de síndrome da Sabrina Fairchild, que é o filme da Sabrina, né? Que ela explica o motivo pelo qual ela se chama Sabrina, né? Muitas vezes, por controle, por ter sido educada dessa maneira, as mulheres acreditam que elas precisam salvar pessoas, né? E não, gente, a gente não precisa salvar ninguém. A gente tem que cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos atos, cuidar das pessoas e da nossa comunidade. Agora, adulto sabe exatamente o que está fazendo. Todas as vezes que uma pessoa descumpre uma regra, ou todas as vezes que a pessoa te magoa, ou te falta com respeito, ou te causa um inconveniente, ela sabe que aquilo é errado, né? Tanto é que o menino do Big Brother, ao que me parece, para assediar a menina, ele criou uma situação para levar ela para dentro da dispensa, porque ele achou que lá dentro da dispensa não tinha câmera, né? Mas a violência, ela vem se aprimorando, né? E parece que esse menino, olha, eu tenho um dado muito impressionante,
Depois que ele saiu da casa, parece que 2 horas depois de ter saído do Big Brother, ele tinha 200 mil seguidores a mais. Então, assim, esse tipo de conduta, ela parece que ela é encorajadora, né? Assim, parece que as pessoas se sentem encorajadas por esse perfil. Então, assim, a gente acabou fugindo um pouco do assunto, mas é porque a violência contra a mulher, né, ela se manifesta de várias formas, né? E algumas são muito silenciosas, são perigosas. A gente vê que tem poucas representantes políticas ainda, né? Porque é muito comum, inclusive, a gente não vê nem mulher votando em mulher, né? Há muito poucas de nós dentro do judiciário, dentro do serviço público, embora nós estejamos em maior número dentro das universidades, né? Só que quando chega os cargos de alto escalão, precisou em 2024 ou 2023, não me recordo agora, o presidente Lula ter que dizer que homem e mulher que exercem a mesma função tem que ganhar a mesma quantia, né? Então, assim, são realidades que se espelham em vários ramos do judiciário, né? Que como a mulher ela já vem com essa carga histórica de rebaixamento, essa carga histórica de sempre ter essa questão da submissão masculina e tal, quando ela chega no judiciário para denunciar um crime, muitas vezes ela é desacreditada. Quando ela chega no judiciário para cobrar os direitos dos filhos, mas você engravidou por quê? Você não quis, né? Ela ainda é questionada, às vezes, de direitos que não são nem dela, são direitos dos filhos. E alimentos é direito dos menores. Dos menores. Porque tem muita mãe que chega pra gente e fala assim: ah, não, eu sou mulher o suficiente, vou criar sozinha, não preciso de pensão. Mas aí dá pro filho uma vida ruim, né? Faltando isso, faltando aquilo, vou criar na base do miojo, uns 50 pacotinhos e tal, não sei o quê. Por quê? Porque ela, com o seu orgulho, tá abdicando de um direito dos menores, que é de ter uma vida melhor, uma qualidade melhor, porque com a ajuda daqueles alimentos, muito embora hoje os alimentos eles são arbitrados bem a quem dá as necessidades, mas já é algo assim que dá seria uma ajuda assim para que a criança tenha uma vida um pouco menos ruim. E outra, né? O James está comentando que ele usou esse caso do BBB dentro do dojo, do meu dojo, para ensinar mulheres como se defender e os meninos o que não fazer. Ele é professor de luta? E sim, o James é professor. Eu acho. James, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é de taekwondo, né? E tem um delay, daqui a pouco ele responde. E eu acho que sim, eu acho que as mulheres têm que fazer desde novas alguma luta para defesa pessoal, arte de defesa pessoal, não sei como que a gente fala aí, né, dentro dessa área, na minha área, mas eu acho que sim, eu acho que a defesa pessoal da mulher deveria ser ensinada inclusive nas escolas. A gente precisa também deixar claro, assim, que muitas vezes, gente, até a Daiane estava falando aqui da genitora que não quer os alimentos para o filho, né? Gente, nós precisamos entender que as nossas questões pessoais, elas têm que ficar fora da convivência dos nossos filhos, né? É importante para a criança também ter convivência com a figura paterna, né? E assim, isso depende muito do que tipo de não, sim, seja, né? Mas não, no geral sim. É muito importante para a criança ter a figura paterna por perto, né? Então, assim, todas as vezes que chega um divórcio aqui no escritório, né, doutora Daiane, a primeira coisa que a gente fala é assim: olha, vamos tentar fazer de forma amigável com os dois, não é isso? Para a gente preservar quem? Os menores. Não porque a gente não quer ir para um processo judicial, a gente está sempre pronta, né, para defender os direitos aí dos nossos clientes no geral. E a gente sempre tem um cuidado também, que eu acho que eu sempre tomo esse cuidado, a doutora Érica também, é de fazer o quê? De não deixar que seja o genitor ou que seja a genitora que esteja na condição de nosso cliente
de fazer algo que seja prejudicial para o infante. No final das contas, a gente tem horas que a gente se vê brigando para genitora entender qual que é a função dele ali de pai e de mãe. Tem horas que a gente fala, poxa, eu não posso ficar ensinando pro pai, pra mãe, que o filho é dele, que ele tem que entender que o filho é dele, que ele tem que fazer porque o filho está em primeiro lugar. Agora as necessidades ali próprias da mãe e do pai já não existem mais. A partir do momento que você tem um filho, não, o que vale mais não é o que é o seu, o meu, eu, pessoa, tal, é o meu direito, eu tenho que preservar primeiro a mim, depois meu filho. Não, acabou. Você, quando você vira pai, você vira mãe, acabou. Entendeu? A criança que vai ser ali é a sua prioridade. E muitas vezes assim, quando você afasta, né, o filho do pai dessa maneira brusca, ou eu não quero nada, eu não quero que ele conviva com o meu filho, gente, você precisa saber como que essa criança vai administrar futuramente esse pai não ter convivido com ele. Por que meu pai não conviveu comigo, né? Será que meu pai me quis? Será que aconteceu alguma outra coisa? Então, assim, a gente também não pode, como a gente disse aqui, a gente está falando da regra, né? Mas existem também as exceções dessas mães que às vezes chegam para nós, não, eu não quero pensão, não quero que ele fique com meu filho. E assim, a criança, numa situação de extrema vulnerabilidade, né, doutora Daiane? E ainda, para essa criança, sendo negado o convívio com o pai. Então, assim, esse pai, às vezes, né, tá ali numa situação do filho ainda tá achando que o pai tá rejeitando ele, e às vezes nem é isso. Gente, rejeição é um sentimento tão difícil de ser curado, de ser trabalhado, né? Então, é o que a gente sempre deixa aqui para os nossos clientes. Olha, não permita que o seu filho se sinta rejeitado, porque é muito difícil tratar, né, esses casos. E eu, como filha de pai e mães que se separaram muito tarde, né, não é né, nenhuma novidade, mas meus pais se separaram quando eu já tinha 39 anos. E mesmo assim, eu sempre costumo dizer para a doutora Daiane, né, que é um processo, gente, que até pra gente que é adulto, parece que é mais desgastante, né? Você entender, você lidar com aquela situação ali, e parece que quando você tem discernimento, você fica ali no meio dos dois ali, né? Agora você imagina para uma criança que não sabe nem o que está acontecendo, de repente o pai para de conviver com ela, não vai mais ver ela. É uma mudança muito bruta, né, na realidade dela. E antes de terminar, assim, eu acho que a gente já até se entendeu um pouquinho, eu queria deixar uma mensagem muito clara para quem está assistindo a gente, tanto genitora quanto genitor, que são 3 realidades muito básicas do direito de família, tá? Que é a pergunta que a gente sempre escuta aqui. Alimentos não é só o que seu filho come, tá, gente? Alimento, ele engloba alimento, roupa, celular que a criança usa, internet que a criança usa, meia, sapato, fralda, pomada hipoglós, leite ninho, que mais? Lazer, quero ir no Gurilão, quero ir no shopping, quero ir no McDonald's. Presente para amiguinho, festa de aniversário para ir, festa de Natal, Ano Novo. Como que você disse para uma criança de 5 anos que vai ter um aniversário na escolinha, que ela não vai poder ir porque você não quer dar o presente para a amiguinha, né? Faz parte da vida dos pais inserir o filho em comunidade, né? Ensinar o filho a garantir o pleno desenvolvimento da sociedade. Isso, óbvio, essa criança ela tem que ser inserida, né, em grupos para se sentir acolhido, né? Então, essa é uma primeira realidade, tá? Alimentos não é só o que a criança come. E muitas vezes também, assim, o que acontece, né? Muitas vezes há algumas situações em que as pessoas não veem o dinheiro chegar, né? Mas para aquele benefício estar sendo mantido, alguém está arcando com ele, né? Que é convênio médico, escola, né? Então, assim,
os direitos da criança, não é porque você quer se separar, gente, está tudo bem separar, não quer mais ficar com aquela pessoa, está tudo bem, cada um tem o direito de seguir sua vida. Agora, o direito da mulher, o direito do filho, esses são inegociáveis. Eu recebi uma pessoa aqui essa semana que é divórcio, né? E ele, né, no caso nós somos advogadas dele, ele falou assim para mim, doutora, não é para tirar nada de dentro da casa da minha mulher. Aí eu peguei e falei, nossa, mas, né, às vezes tem objetos ali, né, que são de alto valor. Não, doutor, ó, tudo que tá lá dentro daquela casa, ela vai ficar lá com a minha filha, é de uso da minha filha. Então essa é uma situação que a minha filha não pode passar por nenhum desconforto. Então eu não quero que a minha filha sinta falta de nada. Gente, quando a gente escuta isso, é algo assim, ó, é um ser humano preparado, não é um pai, não é um ex-esposo. Eu não tô falando que isso é obrigação do homem, não. Eu tô dizendo só que pra gente é surpreendente, porque isso era algo que assim, a gente tem que às vezes falar pra pessoa, mas se você tirar a geladeira de casa, seu filho vai ficar sem geladeira. Se você tirar o fogão, teu filho não vai ter onde cozinhar. Mas assim, ó, nesse sentido, a gente tem tido bastante sorte. Tem bastante cliente com essa mesma postura. Teve um cliente, né, não vou citar o nome dele aqui, que ele falou assim, olha, eu vou levar só o PlayStation. Mas o resto, fogão, geladeira, televisão, ar-condicionado, tudo. Deixa só o PlayStation. Então assim, ó. E as cuecas, né? A gente fala que a gente tem sorte até nisso, né? Assim, ó. Até porque também a gente recusa. Não, a gente recusa. Mas assim, ó. Quando o cliente a gente vê que é coisa assim, um cara sem noção, ou a mulher eventualmente, a gente recusa. Até a mulher sem noção. Não podemos recusar, não. A gente recusa sim. Mulher sem noção, eu também recusamos. Porque a gente já recusa, né? Os nossos princípios. A gente já recusou mulher, viu, gente? A gente já recusou advogar para genitora aqui. A gente já recusou. Porque assim, não é porque nós somos mulheres, a gente entende a realidade daquela pessoa, mas do outro lado tem uma pessoa de boa fé. Então assim, ó, eu acho que ela travou ou foi de cá? Acho que deu 1 hora. Não, tá. Voltou aqui. Acho que é a sua internet. Então assim, ó, voltando ao que eu e a doutora Daiane estávamos dizendo, a gente tem muita sorte com os nossos clientes que são genitores, né? A gente, assim, ó, são pais assim, que a gente não tem o que pontuar da postura desses pais. E né? às vezes a gente até fala entre a gente, olha, o fulano, nossa, que legal, né? É um bom pai, não sei o que, aí às vezes ela vai lá e conta pro cliente, eu fico brava com ela, falando, não é pra inflar ego dele, não infla o ego. Não, mas gente, porque assim, é muito bonito ver quando a gente assim, enxerga um ser humano da maneira que ele deve ser, que é honesto consigo, né? E esse cliente aqui essa semana eu fiquei assim, extremamente surpresa com a postura dele, né? Porque ele falou assim pra mim, olha, doutora, não importa o problema que eu tenha tido com ela, não importa o que aconteceu, a casa é dela e da minha filha, eu não quero que a minha filha procure nada e não encontre porque eu levei embora, né? Então assim, são situações assim que a gente não precisa nem pontuar. Ele já chegou aqui falando, olha, eu vou pagar tanto de pensão, vê se pra ela tá bom, olha, e os bens, como que você quer dividir, ó, da maneira que ela achar melhor. Então assim, ó, é muito importante esse reconhecimento, sabe? É um contraste muito grande em relação ao aquele ex-marido da nossa cliente, da solitude, né? Que falou assim que eles tiraram um empréstimo, que seria para uma reforma da casa que eles moravam na época da união, e a nossa cliente virou para ele e disse, olha, realize seu sonho, né? Em vez de reformar a casa, realize seu sonho. Ele mais depressa, muito sagaz, foi e comprou a moto, né? E aí o dia que ele
conversou conosco. Tentamos fazer um divórcio aí consensual, porque nós partimos do princípio de tentar resolver sempre de maneira extrajudicial, né, que é melhor para todos. E aí chamamos ele para uma reunião, ele aqui olhou bem no fundo dos meus olhos e disse: olha, ela abriu mão da reforma na casa dela porque ela quis realizar meu sonho, e agora eu estou pouco me lixando para ela. Gente, olha, tem horas que não dá, tem horas que a gente é obrigado a ouvir calado cada tipo de absurdo dentro do direito de família. Por isso que eu acho que ele traiu ela, né? Pegou essa moto, arrumou uma novinha e traiu ela. Então, assim, eu acho que hoje a indenização deveria ser mais pesada para aquele que trai no contexto do casamento e coloca a ex-esposa nessa situação, né, vexatória, vergonhosa, né, perante a sociedade, todo mundo vendo, né, traiu ali assim, ó, de começar a postar para todo mundo ver, deixando a mulher que abriu mão de sua vida por 22 anos na mão, em extremo sofrimento. Ela veio aqui até a gente magra, né, todo bem magrinha. Hoje é outra mulher. Mas ela precisou de passar por um processo, ainda está passando por um processo pesado. Ela tem contra ela vários processos de execução de multa, de mensalidade de condomínio, de IPTU, porque ele simplesmente desligou a chave do casamento e foi embora. Gente, é importante deixar claro que uma mulher nunca sai do judiciário com todos os direitos dela garantidos. Eu acho que nenhum. A gente, a não ser quando é de acordo, né? De comum acordo ali entre os dois, né? Entre o casal na hora da separação. Mas assim, o que a gente tem para dizer hoje, nessa live, em todos os atendimentos que a gente tem aqui no escritório, é que a gente precisa construir uma nova realidade, né? Não dá para colocar, eu e a doutora Daiane, a gente sempre fala disso, né? É muito engraçado que a gente vive numa bolha, né? Parece que enquanto a gente não sai dessa bolha, parece que o mundo da gente é visto através das lentes cor-de-rosas, né? Eu, por exemplo, eu achava que racismo não existia até eu me casar com meu marido, porque é lógico que não existia, né? Eu estudava em escola particular, eu fiz faculdade particular, e a gente sabe que o acesso de pessoas pretas a esses ambientes é mais dificultoso, né? Então é óbvio que eu não vi o racismo, porque ele não estava perto de mim, né? E aí a gente sempre diz isso, que a gente fala ali que o judiciário, ele precisa ali de uma reformulação. Para quem não sabe, tá? Para prestar concurso hoje de juiz, você precisa prestar uma prova para ver se você está apto a prestar a prova da magistratura, tá? Então, o que a gente estava conversando, inclusive um pouco antes dessa live, diante de tudo que a gente às vezes vê em relação ao tratamento que é dado às mulheres, né? Ou às crianças, ou aos genitores, a sociedade de forma geral, né? E a doutora Daiane falou assim: olha, Érica, além de passar na prova escrita, oral, a pessoa tinha que passar por uma prova social. Porque assim, vamos lá, gente, na realidade brasileira, é um ou outro fora da curva que vai alcançar esses altos cargos, que vai alcançar uma posição, às vezes, de ser um bom advogado, ou de ser um bom médico, ou de ser um juiz, de ser um promotor, que são cargos ali que eles exigem um conhecimento específico, técnico, muito grande desses profissionais. Mas como que você vai colocar alguém que nunca passou fome para julgar uma pessoa que vive em estado de extrema vulnerabilidade? Porque é o seguinte, quem é que chega nos cargos de juiz? Quem chega nos cargos de juiz? Óbvio que existem exceções. Gente. Pessoas que podem ficar 24 horas por dia estudando porque tem alguém que sustenta elas, ou seja, pessoas com alto poder aquisitivo. Pessoas com alto poder aquisitivo, que pode ficar por 24 horas estudando, né?
que vão chegar no cargo de juiz, será que essas pessoas conhecem a realidade social? Será que esse juiz sabe julgar aquela mãe, o caso daquela mãe que está precisando de alimentos e que o filho é atípico e a atipicidade dele envolve alto custo em farmácia e cuidados com terapias? Será que ele está pronto para isso? Será que ele sabe? Hoje não. Hoje a nossa realidade, a gente se depara com um juiz que acha farmácia, R$800 de farmácia para criança com dermatite cara. É muito, às vezes assim, a gente tem que até contar aí com o discernimento do cliente, de entender, né, que o advogado desenvolve seu papel, mas as decisões judiciais, elas são ali emitidas pelo Estado, né, e muitas vezes elas, né, como tudo na nossa sociedade, elas precisam de aprimoramento. Certo, vamos fazer a nossa finalização, já deu mais de uma hora. Eu já encerrei. O que eu tenho para dizer nesse momento final meu é que nós precisamos ser seres humanos mais conscientes, né? Eu acho que a vida em sociedade seria mais fácil se a gente tivesse uma regra muito básica, né? Que seria: não faça para o outro que você não quer para você, para sua filha, para sua neta, e para a gente às vezes se abraçar um pouco mais e julgar um pouco menos, né? É muito fácil apontar o dedo ali para uma situação, mas principalmente quando envolve mulher, tá, gente? Sair de uma situação de abuso é muito difícil. Muitas vezes eu vejo mulheres serem questionadas do porquê que você não denunciou antes, do porquê que você não fez antes, não tomou tal atitude antes. E não, a gente precisa se acolher melhor, né? São anos e anos que ainda precisarão de desenvolvimento aí, a gente ter uma sociedade um pouco mais igualitária. Eu espero que esse 2026, né, que é um ano político, repensemos, né, em quem nós vamos votar para deputados, senadores. Vamos escolher pessoas que estejam voltadas para essas pautas, né, do protagonismo da mulher na sociedade, da inserção da mulher na sociedade, no fim da violência contra a mulher, que hoje é uma triste realidade. O Brasil é um dos países que mais matam mulheres no mundo. A cada 6 horas uma mulher é morta. São 50 mil denúncias diárias. Estamos falando de feminicídio, tá? Não é de acidente, mulher morreu de acidente ou outra coisa. São mulheres que são mortas por homens pelo simples fato de serem mulheres. O que eu vejo muito nesse contexto só do feminicídio, tá? Desculpa eu te falar, é que assim, seguir a vida para uma mulher é muito difícil. A gente sempre diz que a Constituição Federal nos igualou em direitos e obrigações, mas é muito difícil ser uma mulher livre, né? E eu tava pensando esses dias em que momento a gente se perdeu, né? Que uma pessoa se sente à vontade, né, de ir para as redes sociais e dizer que roupa que uma mulher deve vestir, se ela deve ir para a praia de biquíni. Quer dizer assim, quem que está comprando esse biquíni, né? É você, querido do café com seu pai, que compra o biquíni da sua mulher? Dessa mulher que você está olhando na praia? Não é você que compra, não é você que não paga, né? Assim, então eu fico pensando, o que essa pessoa que está lá fazendo café com teu pai, com teu tio, com teu avô, né? O que aconteceu na vida dessa pessoa que ao invés de estudar, de trabalhar, ele está olhando o biquíni que a mulher está vestindo, a roupa que a mulher está vestindo, dizendo que aquela mulher ali o convidou a praticar contra ela uma violência pela roupa que ela estava usando, né? Então eu acho muito importante a gente, através da educação, mudar a realidade também de como a sociedade permite que as agressões contra as mulheres sejam cometidas, né? Porque no final das contas a mulher ela é sempre culpada.
culpada. Eu vejo em qualquer situação que seja, de qualquer situação da vida. O filho, quem tinha a guarda do filho era o pai matou o filho. Mas por que a mãe que não viu? Mas tava com a mãe, o filho morreu, aconteceu o acidente, o filho morreu. Tá vendo? Não era uma boa mãe, por que não entregou o filho pro pai? Então assim, eu vejo que não importa o que nós façamos, o que nós falemos, não importa o que nós fizermos. A gente sempre vai ser culpada. Sempre da mãe. Eu acho que a gente vai ainda percorrer um longo caminho, não de direitos, da pessoa dizer assim, olha, quais são os direitos que a mulher não tem, que o homem tem? Gente, não são os direitos que a lei confere, são direitos sociais. Eu acho que a maior violência que é exercida contra a mulher hoje é a violência social, né? Que não é aquela violência que a lei diz que aquilo é errado, né? Então, gente, eu acho que o maior absurdo que eu já sofri na minha vida foi quando eu engravidei e as pessoas queriam decidir que tipo de parto que eu ia ter. Não, gente, não. Mas o parto normal é melhor, querida. Eu não quero, eu não vou fazer. Então, assim, foram meses e meses eu tendo que trabalhar nas pessoas que o meu corpo era meu, a escolha é minha, mas é melhor pra você. Não, quem sabe que é melhor pra mim sou eu, né? Então, são essas pequenas decisões que a gente tem que ter a liberdade de tomar, a decisão de se separar, a decisão de terminar um relacionamento e continuar viva. Privilégio de ter uma ex-louca é de homem. Mulher, quando ela tem uma ex-louca, ela morre. Ela apanha. Ela leva 60 socos na cara dentro do elevador. É desses direitos que nós estamos falando pela economia. É arrastada, sabe? É espancada. E você não consegue garantir a segurança dessas mulheres. Muitas das mulheres que morrem todos os dias nesse país vítimas de feminicídio já possuem medida protetiva e morrem. O que medida protetiva vai garantir? Entendeu? Então, assim, é muito importante. Medida protetiva, para mim, é uma tornozeleira eletrônica no agressor, porque aí a justiça monitora onde é que ele está, se ele não está chegando perto dela. A hora que estiver chegando 100 metros perto dela, já aciona ali a polícia, vai todo mundo pegar. Isso, pra mim, e ainda corre o risco dele contratar alguém pra ir lá e matar, tá? Isso só vai garantir que ele não faça com as próprias mãos, né? Então, medida protetiva hoje, qual que é a efetividade? Nenhuma. A gente precisa reformular, a gente precisa criar uma nova realidade onde as pessoas se respeitem pela sua essência. De você não ter que impor esse respeito através da lei. Não, bom senso, não adianta você esperar bom senso. Nós estamos muito atrasados. O bom senso hoje existe no Japão, mas nós estamos muito atrasados. Hoje nós precisamos de políticas públicas e leis efetivas, porque a gente não pode esperar nós, enquanto sociedade, nos desenvolvermos até chegar no patamar que é o Japão, porque o Japão é um país fantástico. O Japão, o pessoal não joga o lixo no chão por educação. País limpo, o pessoal anda de meia na rua suja, porque o país é limpo pela própria essência, pela própria educação. Nós ainda, infelizmente, estamos muito atrasados nesse sentido. E enquanto nós não chegamos nesse patamar de uma sociedade toda educada, desenvolvida, nós precisamos de leis efetivas, nós precisamos do braço forte do Estado. E outra, né, eu sempre sou questionada, por que tem Lei Maria da Penha e não tem lei para o homem? Porque nem tendo lei, as mulheres estão deixando de morrer. Essa é a explicação. Nem tendo lei, gente, nós estamos deixando de morrer. Essa é a realidade. E o que eu quero deixar para hoje aqui é que a gente só precisa de duas coisas na nossa vida para seguir bem enquanto sociedade. Enquanto ser humano, gente, é terapia. Agora, enquanto sociedade, a gente só precisa de duas coisas: educação e respeito. Eu quero que um dia, é meu desejo mais profundo, que um dia a Lei Maria da Penha seja desnecessária.
que ela caia no desuso. Que ninguém mais precise tocar no nome da Lei Maria da Penha. Esse é o meu desejo de mudança. Que um dia as pessoas cheguem ao ponto da gente não precisar utilizar a Lei Maria da Penha, ela seja revogada pelo desuso. Mas enquanto isso não acontece, precisamos, mulheres, precisamos nos unir. Vamos pautar 2016 para votar. 26, bicho, olha aí. Para votar em mulheres de preferência que estejam pautadas nessas questões, engajadas nas questões de outras mulheres, pelo fim da violência, por todos os direitos que a mulher tem. Precisamos trazer o protagonismo da mulher. Vamos começar agora em 2026, vamos refletir, vamos nos unir, vamos julgar menos e ajudar mais. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. Essa live vai ficar disponível, vamos postar também no YouTube e no TikTok. Um beijo a todos.